Bom dia então, 201 e 205. Bem-vindos à nossa amostra anual aí. Esse ano estamos repetindo um tema que foi feito aqui em 2019, acho, que é a Segunda Guerra Mundial. E é uma forma que, através desse material, a gente, que ele acaba sendo concreto, né, de tocar em alguns assuntos aí. Mas tudo começa assim, ó, é o plastimodelismo. São esses kits aqui, plástico injetado, pode ser em resina também, que eles são o quê? É um quebra-cabeça em 3D, né? Só que eu não vou pintar da cor que eu acho mais bonito, que eu gosto, que eu acho bacana, não. A ideia é o quê? Deixar ele o mais parecido possível daquilo que realmente existiu. A ideia é representar, né? Então tem aí pesquisa histórica e por aí vai. Mas para além de pesquisa histórica, a cor certa, ou contar os números de rebites, a intenção maior é o quê? Tratar dos processos, né? Quando eu era criança, provavelmente aí os pais de vocês também, era muito comum, era popular isso. Tinha várias lojas que se achava plastimodelos, né? E aí a maior parte das crianças da minha geração, acho que os pais de vocês são um pouco mais jovens que eu, mas enfim, brincava e montava rapidinho, ele colava, nem pintava ou pintava de qualquer jeito e ia brincar, né? Mas na verdade não é para brincar, né? É um modelismo estático, a ideia não é ser, é um colecionável, né? E aí quando eu estava na faculdade de História eu retomei, comecei a coleção e aqui é só sobre a Segunda Guerra, né? Tem mais coisas lá em casa. Porque é um hobby fascinante, né? Tu vai gostando e vai acumulando cada vez mais coisas. E aí a gente tem que lembrar o quê? Já que eu teve a Segunda Guerra, vamos falar da Segunda Guerra, né? Só para lembrar, e vocês vão voltar a estudar isso no terceiro ano, estudaram isso no nono ano, a Segunda Guerra Mundial ela tem dois principais fatores que vão causá-la, né? Que é o quê? As questões mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial, através do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, né? Onde os países derrotados, principalmente a Alemanha, vão ser enormemente prejudicados. E dessa questão toda, além da tic-tac, que é a questão da vergonha, né? Que isso vai ser muito bem trabalhado, e toda a crise econômica, que foi difícil para a Alemanha se reconstruir, né? Uma vez que teve que entregar parte das suas locomotivas, não poderia ter força aérea, tinha que pagar uma multa pesadíssima, né? Então era difícil qualquer reconstrução. E quando os tempos são difíceis, quem é que apresenta soluções fáceis que fazem sentido para as pessoas? Estados Unidos. Não! O fascismo. O fascismo tem solução para tudo. O fascismo ele é ótimo. Ele pega as pessoas assim que estão para baixo e joga elas para cima, né? Soluções fáceis. Eu costumo dizer que se fosse fácil já teria sido feito, né? E aí essas soluções fáceis passam por autoritarismo, por nós é que sabemos, vocês não sabem nada. E sem falar na perseguição a quem pensa diferente, a grupos étnicos diferentes, né? A gente sempre tem que lembrar isso, tá? Então quem propõe soluções fáceis ou é mal intencionado ou não sabe o tamanho da coisa, né? Só pra gente refletir um pouco. Então o que a gente vai começar a falar aqui? Além dessas questões mal resolvidas do Tratado de Versalhes, né, a crise de 1929, né, que vai jogar toda a economia capitalista no buraco, vai ser uma das responsáveis pelo início da Segunda Guerra, que vai ser lá em setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. E só para lembrar vocês, né, isso até acabei esquecendo de falar, o fascismo ele chega ao poder pelo que se entende como democracia liberal burguesa, né? As pessoas votaram. Começa lá em 22 na Itália, né? Com Mussolini sendo eleito, enfim. Depois o Partido Nazista começa a conquistar cadeiras nos anos 20. Em 33 Hitler era chanceler e com a morte de Hindenburg acumula poder. E aí a gente sabe no que vai dar. A gente tem que lembrar do eixo, né? Que é Alemanha, Itália e Japão. Né? Principalmente porque se a gente pensar na Alemanha, a Alemanha vai buscar o Lebensraum, que é a busca do espaço vital. Conquistar territórios para ter acesso às matérias-primas, para ter acesso a esses braços e por aí vai. E o Japão vai na mesma lógica na Ásia, certo? Então eu quero destacar algumas coisas aqui da coleção, né? Por exemplo, a gente começa com aquele soldado ali filmando, que na verdade o que acontece? Hollywood botou as pessoas a trabalhar, cineastas premiados com Oscar e tudo, para fazer filmes de propaganda
para os Estados Unidos, né? Capra é um deles, tem vários. Tem até um documentário, não sei se está na Netflix ainda, né? O Game Fight Back, né, Felipe? Mano. Esse tá ainda. Tá ainda? Bah, esse documentário é muito bom, vale a pena dar uma olhada. O Capitão América, né? Todo mundo aí conhece a turma da Marvel, né? Ele vai ser criado na Segunda Guerra, era um soldado, franzino, aquela história toda. Mas o que nos interessa historicamente é o seguinte, né? Qual é a arma do Capitão América? O escudo. É o componente ideológico aí. A arma do grande herói estadunidense é o escudo. Ou seja, ele ataca só para se defender. Só quando é provocado. É um herói, né? Não é por acaso isso. Por exemplo, lá a própria Hydra, né? Tu mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? A Hydra é uma alusão aos nazistas, né? Até a saudação é a mesma. E o Caveira Vermelha já tem a carinha vermelha, né? Tanto já tá dando recado pros nazistas e pros soviéticos. Que, se são aliados Estados Unidos e União Soviética na Segunda Guerra, é porque eles têm um inimigo comum, que é o nazismo. Isso aí logo depois que terminou a Segunda Guerra. Aliás, as próprias bombas atômicas lançadas sobre o Japão já é um recado dos Estados Unidos para a União Soviética. Quando essa guerra terminar, quem vai mandar no mundo somos nós. Inclusive, vejam a arma que a gente tem. A União Soviética entende o recado e começa a pesquisar e faz seu primeiro teste nuclear ainda nos anos 40, né? Mas aqui eu quero destacar esse piloto aqui, ó. A gente sempre fala nos ideais de supremacia racial da Alemanha, extremamente racista, persegue minorias, perseguiu os judeus, enfim. É importante sempre a gente lembrar que não foram só os judeus, né? Homossexuais, deficientes físicos, húngaros, vários grupos, enfim. Mas nos Estados Unidos, conhecido como a terra da liberdade, a terra da democracia, né? Também o racismo era, inclusive, sustentado cientificamente. Prova disso é que os negros eram impedidos de serem pilotos, e aí o certo não é ainda a Força Aérea dos Estados Unidos, que vai ser criado só depois da Segunda Guerra, em 1947, é Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. É meio esquisito falar assim, Força Aérea do Exército, mas é como se falava, era assim, era um ramo dentro do Exército, né? Então os pilotos, os negros que tentassem ser pilotos, eles já eram nem... Segunda Guerra, isso aí já entrou no clima, viu? Aqui a amostra no LP é... Qualidade, né? Então o que vai acontecer? Os negros era dito que eles não teriam coordenação motora para aprender a pilotar, que eles enxergavam mal à noite, por isso não poderiam ser pilotos. E isso aí com status de ciência, né? Só que os negros eles vão ter um aliado, que é Eleanor Roosevelt, né? A primeira dama, a esposa do Franklin Delano Roosevelt, que era presidente, que vai ser uma grande aliada dessa causa, né? E aí o que vai acontecer? A pressão popular cresce, a necessidade de pilotos cresce também, porque existe uma coisa chamada recompletamento, que é o quê? Pilotos dos Estados Unidos ou da Inglaterra, eles voavam em média 25 missões e voltavam para casa. Nos Estados Unidos era bom voltar para casa porque estaria longe da guerra, né? Afinal de contas, o único território dos Estados Unidos atingido pela guerra foi o Havaí, né? Então, lá no meio do Pacífico. Mas o território ali dos Estados Unidos, o principal, não foi atacado. Isso é alguma coisa interessante para a geografia. Por isso que o parque industrial dos Estados Unidos é antigo. O da Europa foi renovado por quê? Foi destruído. O do Japão foi renovado por quê? Foi destruído na Segunda Guerra. Então isso tem tudo a ver com a questão ambiental, a questão de aquecimento global, por aí vai. Mas voltando para cá, se fez num aeródromo civil abandonado, um aeroclube abandonado no Alabama, se fez um curso para que eles rodassem para as autoridades poderem dizer, estavam certos, né? Eles não têm condições de pilotar mesmo. E aí, no Alabama ainda, né? Estado do sul dos Estados Unidos, extremamente racista até hoje, né? Só que esses caras passaram, né? E aí eles foram para a guerra. E aí eles pilotaram vários aviões, mas o que mais usaram foi o P-51, né? Eles pintavam a cauda do avião de vermelho, todos os pilotos negros. Por isso o nome Red Tail, né? Que é justamente tu vê no céu, obviamente que tu não vê o piloto, mas tu vê a cauda do avião, aí tu sabe, lá tá indo um piloto negro. Tem uma passagem do filme, também chamada Red Tail, né? É Tuskegee, que é uma passagem emblemática pelo seguinte, a população carcerária nos Estados Unidos, aquelas coisas
aquela cena bastante comum, né? De trabalho forçado e os guardas da prisão brancos em cima de cavalo armados e os caras acorrentados capinando ou trabalhando na manutenção de uma estrada. E um dos aviões tem problema e pousa nessa estrada. Claro, no filme pousaram 2 aviões, mas isso, na vida real isso não acontece. Se um tem problema, pousa, e se for em território inimigo, o outro vai ficar circulando em volta, combatendo algum inimigo no solo que apareça, para pegar lá o colega dele, enfim. Mas aí no filme, por licença poética, pousou os 2, né? E aí aqueles negros, a maior parte daqueles prisioneiros eram negros, né? Não porque são mais violentos, mas porque a exclusão social acaba levando a isso, né? Quando eles veem que sai um piloto e o piloto tira a máscara e é um negro também, é uma cena incrível, né, nesse filme, tá? Mas aí os caras fizeram bonito na Segunda Guerra, só que não se pode ter um as negro. O que é um as? Um as é aquele piloto que abate vários pilotos inimigos. E aí o cara se torna uma celebridade, né? A gente não pode correr o risco aí, já corremos o risco e agora temos pilotos negros. A gente não pode ter um piloto negro as. Aí o que se faz? Se colocam eles nas missões de escolta dos grandes bombardeiros que voavam sobre a Europa, tá? E aí eles se destacaram nisso também. Só que interessante, eles eram excluídos do briefing, né? Que era o quê? O briefing é uma reunião que se faz antes para fazer as combinações, né? Eles eram excluídos. E voar em missões com pilotos brancos, eles eram excluídos da combinação. Ou seja, tu não sabe mais ou menos como vai acontecer, te vira lá em cima, né? Quando eles voltam para os Estados Unidos, eles voltam em 45, no final, em maio de 45, final da Segunda Guerra, só para lembrar, eram banheiros separados, ônibus separados, tudo com lei nos Estados Unidos, ainda nos anos 60. 15, 20 anos depois, eles estavam ainda vivendo, lutaram pelo país deles e estavam vivenciando o racismo institucionalizado, né? Com força, com amparo legal. O racismo retirou-se o amparo legal, mas o racismo não se resolve com leis. Seria muito bom, né, fazer uma lei, acabou o racismo a partir de hoje. Não, mas não funciona assim, tanto que está bem vivo. Seguindo adiante, a gente tem aqui um hidroavião. Esses hidroaviões são muito usados no Pacífico, né? Esse aqui é um da Marinha Americana, o Hellcat também, o Gato do Inferno, que é o anterior ao Corsair. O Corsair é esse aqui, que nos primeiros tempos ele não foi usado nos porta-aviões, tá? Porque ele era um tanto quanto colossal, com alguma dificuldade de pilotá-lo, enfim. Mas depois passaram a ser usados. E eles têm as asas dobradas assim justamente por isso, né? Nos porta-aviões para ocupar para diminuir o espaço, né? Aí tu pode ter mais aviões ali. Na hora que vai voar, ele desdobra as asas e voa nas missões. Os japoneses chamavam eles de morte uivante. Que coisa, hein? E esse aqui, olha só essa arma aqui, é um lança-chamas. Esse aqui é um fuzileiro naval, né? Dos Estados Unidos, né? Que no Pacífico, aí os japoneses se expandiram, né? Pela China, por várias ilhas, pela toda a Indochina, que é Vietnã, Laos, Camboja, chegaram às Filipinas, até várias ilhas do Pacífico. E o que os fuzileiros navais dos Estados Unidos faziam? A ideia de salto de rã. Conquistavam uma ilha, obrigavam os japoneses a ir para outra. A ideia era empurrando os japoneses até o território deles. E o lança-chamas foi criado para quê? Para destruir as instalações do inimigo, né? Sei lá, eles usam lá uma casa como quartel, como refúgio, tu destrói aquela casa com lança-chamas. Não é para queimar as pessoas vivas. Só que se usou isso na Segunda Guerra para queimar pessoas vivas, na Guerra do Vietnã também. E aí em 1979, no governo de Jimmy Carter, ele foi proibido daí. Tá? Esse aqui é um P-38 Lightning, conhecido como Tridente do Diabo pelos alemães, né? Outro caça estadunidense. E aqui a gente tem, interessante isso aqui, ó, esse é um C-47, vocês já devem ter visto ali no Boulevard ali, do lado do aeroporto Salgado Filho, tem um avião da Varig ali, igualzinho a esse, né? Aquele é o DC-3, é a versão civil criada nos anos 30. Depois criou a versão militar, que é o C-47. E esse aqui, ó, todo avião que vocês verem em filmes, em fotos, que tiver essas faixas pretas e brancas, é que identifica que ele atuou no dia D, no desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944. E aqui do ladinho dele, tem um desses paraquedistas, ó. Que esse é um paraquedas que ele não aciona ele, né? Ele é distração. Quando tu
pula do avião pela porta, já tem uma cordinha que fica presa lá. Tu vai caindo, aquela cordinha estica e aí abre o teu paraquedas. Então não tem perigo de tu não abrir o paraquedas. Tem perigo de tu cair mal, né? Mas de tu abrir o paraquedas. Aliás, essa história de saltar de paraquedas aí... Nesse caso aqui até que não, mas quando o piloto ejeta, quando ele é abatido, a ejeção não tinha na Segunda Guerra, né? Mas quando ele pula, ele tem que abrir, na Segunda Guerra tu tinha que abrir o avião, sair e te segurando ali, dava pela asa, te segurando e soltar. Dificilmente o cara chegava inteirão, assim, o cara quebrava o tornozelo, torcia o joelho, isso era uma coisa muito comum, né? Professor, o Joaquim Mercedes morreu assim, na África. Olha aí, ó. Viu? Ele bateu com a cabeça na cauda do 109 e morreu. Aí já era, já caiu, né? Essa aqui é uma PT-109, né? Que foi a lancha comandada por um ex-presidente dos Estados Unidos, né? O John Kennedy. Aquele que foi assassinado em Dallas em 22 de novembro de 63. Quando se vive num país como os Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra se tornou uma espécie de xerife do planeta, tu ter um presidente com histórico de herói de guerra é um diferencial numa campanha eleitoral, né? Tanto, por exemplo, Clinton nos anos 90, ele não foi para a guerra do Vietnã, ele deu um jeito de não ir, ele foi super cobrado na campanha toda. Tu não quis ir para a guerra, tu não quis lutar pelo teu país, enfim, ele tinha que estar, cada entrevista tinha que justificar isso. O Kennedy foi tratado como herói, porque na verdade ele, quando era tenente, né, um serviço militar que não era de carreira, era temporário, ele trabalhava no prédio da Marinha que levava documentos de um lado para o outro. E aí deram o comando de uma lancha torpedeira para ele. Essa lancha torpedeira ela foi um navio japonês, bateu nela propositalmente, ela acabou afundando e os seus marinheiros, né, tiveram que sair nadando, né? E aí a narrativa coloca que Kennedy nadou muitos quilômetros até chegar nas Ilhas Salomão. Mas o Kennedy, para um ser humano já normal, ou até, nem quero usar o termo histórico de atleta, quero evitar esse termo, mas enfim, para um ser humano já, para um bom nadador já seria complicado, que ele já é conhecido por ter várias doenças desde a adolescência, bem serinhas, assim, que inviabilizariam ele ter nadado tanto, mas faz parte de criar um mito, né? Tá? É interessante quando a gente fala dos alemães, né? A gente fala dos aliados principais na Europa. O aliado principal é a Itália, claro, um regime fascista, né? O Mussolini. Mas a gente não pode esquecer de Espanha e Portugal, que nem entraram na guerra oficialmente, eram neutros, né? Mas Franco era um ditador de extrema-direita, né? Francisco Franco, e Salazar em Portugal, extrema-direita também. E ele só sai do poder, olha só, Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil, 70 e lá vai pedradas, de países menores, né, que lutaram na Segunda Guerra, foram para acabar com os regimes totalitários na Europa, né? Aí, no entanto, Franco na Espanha e Salazar em Portugal ficaram mais 30 anos no poder ainda. Franco saiu porque morreu, Salazar saiu porque houve a Revolução dos Escravos. Mas olha só, esse aqui é um soldado da Divisão Azul, percebam que é o mesmo uniforme daquele alemão lá da SS, ó. Praticamente o mesmo uniforme. Claro, tem algumas diferenças, tem as cores da bandeira espanhola aqui, né? E o que Franco disse quando colocou esses voluntários para Hitler usar, os alemães poderiam usar? Olha, eu posso ceder esses rapazes aí, né? Só para lembrar, né? Franco assume o poder depois da Guerra Civil Espanhola. O que vai acontecer? A esquerda ganhou as eleições em 1936 e acabou a monarquia. Ia se instaurar um regime republicano na Espanha e administrado pela esquerda. Claro que a extrema-direita não aceita isso, os fascistas de plantão estavam lá, 3 anos de uma guerra civil, onde os alemães usaram boa parte da sua máquina de guerra, tiveram a oportunidade de fazer testes para isso, porque viria, né? E aí, todos esses aqui são veteranos da Guerra Civil Espanhola, né? E inclusive teve a participação de portugueses na Divisão Azul, não só espanhóis, né? Os portugueses eram os viriatos. E aí a única exigência de Franco foi o seguinte, ó, não, pode usar os nossos soldados, eu só peço que não usem eles na Alemanha Ocidental, na Europa Ocidental. Eu quero que eles combatam no leste europeu contra os comunistas, né? Contra os soviéticos, né? Então só pra gente pensar isso. Aqui a gente tem o Bf-109, que é o principal caça, né?
Não o melhor, mas o principal, né? O mais numeroso da Alemanha. Ali tem duas variantes, um romeno, né? Esse romeno é interessante, não esse específico, mas tinha um príncipe da Romênia. A Romênia também era ligada à Alemanha, era uma aliada, que ele quis fugir, se entregar para os aliados, e ele pintou de pincel a bandeira dos Estados Unidos toda a lateral do avião para se entregar, enfim. E esse aqui é o Adolf Galland, que era um dos principais pilotos alemães, tá ali ele, né? Esses bigodinhos, assim, que a gente lembra Hitler, o Hitler adotou esse bigodinho porque ele foi cabo na Primeira Guerra, né? E aquele bigodinho era justamente para máscara de gás ficar bem presa, não ter problema de vazar, né? Não ia ser um bigodão como era comum na época. Então a moda vem daí. Aqui a gente tem um Kubelwagen, né? Que é o motor que a maioria de vocês conhece, que é do Fusca, né? E esse Kubelwagen é aquele do Africa Corps, né? Imagina no deserto tu ter um motor refrigerado a ar. É um diferencial, né? Porque tu tem água para te beber, né? Não para ficar botando em radiador, né? Aqui a gente tem um comandante de um submarino alemão, né? Esses submarinos alemães que levaram o Brasil à guerra, né? Porque o Brasil, presidido pelo Getúlio Vargas, que era um ditador, ele tinha uma posição do Brasil, era o quê? Eu vou me manter fornecendo matérias-primas e lucrando com todo mundo nessa guerra. Não quero me envolver. Só que aí veio os submarinos alemães e italianos, né? Muito mais alemães do que italianos, claro. Começaram a torpedear os navios cargueiros brasileiros que estavam levando matéria-prima para os Estados Unidos. Por quê? Porque essa matéria-prima tu está fazendo armas contra os alemães e os italianos. É tu cortar o suprimento do teu adversário, né? E aí, claro que também morriam pessoas, porque os navios cargueiros também era uma forma de transporte de passageiros mais barata na época e por aí vai. E aí a opinião pública, claro que insuflada aí pela grande mídia da época, grande mídia da época o quê? Jornal impresso e rádio, muito mais rádio, né? E a pressão dos Estados Unidos vão fazer que o Brasil declare a guerra à Alemanha e à Itália em 1942. Né? E aí na época se dizia, né, que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí por isso quando o Brasil vai à guerra em 44 na Itália, o símbolo da febre é uma cobra fumando. Vem daí, isso que eles adotam é isso. Essa aqui é uma estilizada na camiseta pelo Disney. Tá? Aí o que acontece? O Disney também criou o Zé Carioca. O Zé Carioca foi criado por uma aproximação entre Estados Unidos e Brasil, né? Através da indústria cultural, enfim. Criou o Panchito, que era um galo, né? Para se aproximar com o México. Porque o México, assim como o Brasil, foram os dois únicos países da América Latina que atuaram na Segunda Guerra, né? Inclusive com o mesmo avião, né? O P-47. Esse é o mexicano dos Águias Aztecas. A diferença é que os mexicanos lutaram contra os japoneses nas Filipinas, né? Tá? E nós, o Brasil, esse é o avião do Nero Moura, um gaúcho aqui de Cachoeira do Sul. O mesmo P-47. O Brasil lutou na Itália, né? Interessante a gente lembrar que, olha só, e esse avião aqui menorzinho, o número 2, era o avião de Danilo Moura, irmão do Nero Moura. Se ele fosse estadunidense, com certeza já teria virado filme. Porque quando ele foi abatido no norte da Itália, ele voltou mais de 400 km a pé para a base. Porque a preocupação dele, ele era gaúcho, ele era mais gaúcho que o Nero Moura, porque ele usava o nosso jeito de falar do interior, assim, né? Porque ele queria chegar a tempo de pegar a gaita, que era o salário, o soldo, né? O militar é soldo. Ele era chegar na base a tempo, porque senão o dinheiro voltava, né? E aí como é que eu vou ficar? Mas ele aprontou poucas e boas, né? Ele, claro que o italiano dele não era muito bom, né? Aí ele dizia que tinha mordido a língua na guerra, quando uma bomba estourou. Claro, ele não ia dizer que era um piloto brasileiro, né? Daqui a pouco os alemães prendiam ele. Então ele já tirou o macacão de piloto, arrumou uma roupa civil. E andava. E aí andava pedindo comida, pedindo água. Passava... Porque as instruções que eles tinham é o seguinte: foram abatidos, tentar voltar para a base, tu nunca vem caminhando pelas estradas, tu vem pelo meio do campo, principalmente de noite, vem te escondendo, de dia tu dorme embaixo das árvores, fica escondido, né? Daí ele veio caminhando pelas estradas, passava os alemães com carro, os alemães caminhando, tropas alemãs, ele pedia cigarro com os alemães, ele fez tudo. Não, foi uma epopeia, né? Voltando para cá, aqui a gente tem o Arará, que é um Catalina, né? Que em 43
aqui na costa brasileira, no Rio de Janeiro, eles conseguem afundar um submarino alemão, né? Desses submarinos mesmos que estavam afundando os cargueiros brasileiros. Submarino afunda. Quando ele não... Porque ele afunda quando tudo dá errado, ele explode, aí ele afunda. Porque se ele só ir para baixo, ele submerge, né? Diferente, né? Esses aqui são dois P-40, os P-40 eram usados Teve aqui em Canoas, claro, nos anos 50 eles vieram aqui para Canoas, esses P-40, mas esses aqui já nos anos 40 não era para cair a hélice. Eles ficavam nas bases do Nordeste, Recife, Parnamirim, né? Salvador, justamente para proteger o território brasileiro em caso, né, de necessidade, né? Aqui a gente tem um soldado da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né, que mandou para lá 25.334 homens, né? E era interessante isso, né? Acabei perdendo isso. Não foram esses 25 mil homens do Exército nem a Força Aérea Brasileira que decidiu a guerra. A guerra seria ganha pelos aliados sem a participação brasileira. Mas por que a participação brasileira foi fundamental? Pelas matérias-primas que o Brasil dispõe. Antes o Brasil estava comercializando com qualquer pessoa que pagasse. A partir do momento que ele entra na guerra oficialmente, ele não vai estar fornecendo para o inimigo, né? Então ele vai fornecer só para os Estados Unidos. Minério de ferro, vai se construir armas, blindados, bauxita, que é um dos componentes do alumínio, essencial para construir os aviões, né? Porque um avião tem que ser resistente, mas leve, tem que ser um metal leve, o alumínio, né? O látex, a gente vai ter o segundo ciclo da borracha, né? A gente tem um ciclo da borracha no século XIX, na região amazônica, que ele chega ao fim, no começo do século XX, por conta da borracha malaia, que os ingleses roubaram sementes, talvez o primeiro caso de biopirataria no Brasil, né? E plantaram na sua colônia na época na Malásia. E plantaram uma do ladinho da outra, e a exploração muito mais fácil, né? Do que tu tá procurando na floresta. Claro, os seringueiros já sabem onde tá, mas elas não estão todas do ladinho da outra, tá? Então, é interessante lembrar dos soldados da borracha. Eu tenho que fazer esse compromisso de fazer uma figura do soldado da borracha, porque principalmente no Nordeste, chegava e recrutava um rapaz de 18 anos, tu tá recrutado porque o Brasil entrou em guerra, coisa e tal. Mas eu não quero, eu gosto muito da minha namorada, ela tá até grávida, eu quero estudar, eu quero não sei o quê. Aí, não quero ir. Não, mas tem que ir, tu tá sendo convocado, né? Não tá sendo convidado. Não, mas tu vê? Pô, tem uma chance aí de tu fazer diferente. Em vez de ir na verdade não sei dizer que é pra Itália, eles vão saber que estão indo pra Itália no navio no meio do Atlântico. Aí que eles vão saber, porque é tal história, né? O cara chega em casa, eu tô indo pra guerra, eu tô indo pra Itália. O cara conversa com a namorada conversa com a vizinha, quando vê a vizinha não sei o quê, conhece um primo que é de origem alemã, eles tinham esse cuidado, né? Aí o que vai acontecer? Não, tem outra coisa que tu pode fazer, tu pode ir pra região amazônica extrair látex, são os soldados da borracha. Detalhe, a gente mandou 25.334 homens pra Itália, morreu menos de 500, 400 e pouco, tá? A gente mandou 50 mil para a região amazônica, principalmente cearense, 50 mil, morreu 25 mil, metade. Tá? Por que morreu? Os caras eram largados no mar, desnutrição, doenças como a malária, enfim, os caras eram abandonados mesmo. Era assim, te dava um pouquinho de comida lá, num saquinho, a arma, porque uma onça podia te atacar, né, no meio do mar, o facão, daqui a 15 dias tu volta aqui nessa parte do rio e traz o que tu pegou de látex, que aí a gente te paga. E esses 15 dias o cara ficava por conta, assim. Então, imagina tu com malária, tremendo de febre, deitado numa rede, passando a noite sozinho. Né? Então, seguindo adiante. Que mais? Aqui a gente tem um piloto da FAB, né? Quase que eu esqueço dos Tovarich. Os soviéticos aqui, a gente tem um sniper, né? E tem sempre, todo sniper, né? Tem digamos assim, uma pessoa que trabalha junto com ele, um militar, que é justamente o quê? O sniper está focado o quê? Em acertar aquele tiro a longa distância, né? Um alvo estratégico. Mas aí tem alguém que fica olhando para os lados, para cuidar, se chegar uns outros inimigos por ali, né? Mais ou menos isso. Aqui a gente tem a presença japonesa, né? O Zero, o principal caça dos japoneses, né? Ele podia ser esse tom de verde, ou um cinza muito clarinho, quase branco, né? E aí é a questão, a desconstrução que se faz, né? Se veiculava a ideia de que o Zero era feito pela Mitsubishi. Aliás,
as grandes montadoras de veículos que a gente conhece hoje participaram do esforço de guerra. Por exemplo, a Ford criou esse veículo anfíbio aqui. Né? O Jeep é da Ford, a Chevrolet fez caminhões. Aliás, a Chevrolet fez até metralhadoras durante a guerra. Tá? Então a participação, a Fiat fez aviões, enfim, para a Itália, né? Esse aqui é o Seiran, é um hidroavião. Qual era a ideia desse hidroavião aqui? Ele é desmontado dentro dos submarinos japoneses. E aí o submarino emergia, em 40 minutos tu conseguia montar ele e sair voando. É hidroavião justamente por isso, né? Tem aquelas plataformas que permitem que ele pouse e decole da água também. E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai ser montado em 40 minutos. A ideia do que? Quando tu tem os aviões junto com a marinha, para quê? Porque o avião voa bem mais longe e já vê lá adiante coisas que o navio não está vendo ainda. Um inimigo, uma posição inimiga, atacar essas posições e voltar para o porta-aviões, ou no caso, pousar na água como esse aqui. E a ideia deles era o quê? Emergir na próxima América Central, montar esse avião e esse avião bombardear, fechar o canal do Panamá. Porque aí os navios construídos na costa atlântica dos Estados Unidos não conseguiriam passar. Né? Então isso aí o que? A Marinha dos Estados Unidos teria um baque, daí ia funcionar só, digamos assim, só os navios que já saíam da costa do Pacífico, né? Aqui a gente tem um navio japonês, né? A marinha deles era muito forte. E a gente está sempre acostumado a ouvir que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial depois do ataque dos japoneses a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, né? O dia da infâmia. Embora, claro, eles já apoiassem com material os ingleses, por aí vai. Mas antes disso, quando o Japão começa a se expandir na Ásia, isso começa em 1931, quando os japoneses invadem a Manchúria, na China. Lembrando, a China não era socialista, a China vai se tornar socialista só em 1949, 4 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então a China, no contexto da Segunda Guerra, era assim, ó, não é a terra de ninguém, era a terra de todo mundo. Todas as potências capitalistas tinham interesse na China. Tá? Então o que vai acontecer? A China tinha que ser defendida, os japoneses já tinham invadido. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai repassar esses aviões, os P-40, e os pilotos vão ser estadunidenses, certo? Mas ele não é pintado na cor dos Estados Unidos, são as cores chinesas da época. Oficialmente são os chineses. Teve voluntários dos Estados Unidos lá? Não, mas é iniciativa da China. Os Estados Unidos ainda não estão oficialmente na guerra. Mas os pilotos eram voluntários, entre aspas, né? Eram pagos evidentemente pelos Estados Unidos. E aqui está um deles, ó, a representação de um deles. E aqui na jaqueta, na parte de trás, nas costas dele, tu vê a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da China nacionalista, né? Ainda, antes da... Não é a atual que tem, que foi adotada depois de 1949, né? O que vai acontecer ali em ideograma? Está escrito ali, ó, esse rapaz aí, se vocês acharem ele ferido, que o avião dele caiu, não matem ele é o nosso aliado, ele está lutando contra o invasor japonês, tratem bem o rapaz aí, chamem as autoridades aí para salvar ele, levem ele para o hospital, se ele estiver com fome, dê comida pro cara, ajudem o cara porque ele está nos ajudando. É isso que está escrito. Sim, né? Porque o piloto estadunidense raramente vai saber sair falando mandarim, né? Fluentemente, né? Ah, aqui a gente tem aviões italianos, né? Alguns a Força Aérea Italiana, né, usavam alguns aviões alemães, afinal são regimes que eram aliados, né? Mas os italianos também faziam algumas coisas. Esse aqui é um Folgore e esse aqui é um Saetta, né? O Saetta já chegou na guerra ultrapassado. Tá? Aqui a gente está vendo 2 jipes, né, do SAS, que é uma espécie de força aérea. Força aérea não, de força especial dos ingleses, né? A gente está vendo em 2 opções ali, aquele verde escuro com 2 tanques, era usado na Europa, e aquele outro ali em tom bege era usado no norte da África, né? Pelos ratos do deserto e companhia. Tá? Na Europa, a principal função deles, como até na Segunda Guerra que surge essa ideia de forças especiais, pequenos grupos de soldados altamente especializados para fazer alguma coisa. Né? O Otto von Sposerl, que é um alemão, né? Ele vai desenvolver isso e vai ser o cara que vai resgatar Mussolini, que havia sido preso, estava no alto de uma montanha no hotel, né? Tá? Então esses caras desses jeep, aquele jeep verde ali, eles tinham que destruir as bases lançadoras das bombas voadoras alemãs. As bombas voadoras são os ancestrais dos atuais mísseis de cruzeiro, pra gente ter uma ideia. Tá?
Aqui a gente tem o Spitfire, o principal caça inglês da Segunda Guerra, né? Esse aqui é um MK1, a primeira versão ainda. Eles vão ter 13, 14 versões da Segunda Guerra e ainda vão ter mais algumas ainda depois. Cada uma com uma especialidade, né? Tem o Seafire, que era para pousar em porta-aviões, tinha um ganchinho. Tem outros que tem a asa mais reta, que é para voar mais baixo e atacar alvos do solo. Tem várias versões. E foi o principal caça. Deixa eu só mudar aqui uma coisa e falar da resistência francesa. Não, deixa eu terminar aqui primeiro, senão daqui a pouco eu que me atrapalho e esqueço alguma coisa importante. Então o Spitfire foi o principal caça inglês, né? E o Churchill ele vai aí, que ele vai dizer a frase aquela, né? Que é celebrizada, que é: nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. Falando sobre os pilotos da Força Aérea Inglesa, né? Porque a Inglaterra, só para lembrar vocês, foi o único país europeu que não caiu sob o domínio nazista, né? Esse aqui, aqui da resistência francesa que eu ia falar, olhei pro boneco. E esse aqui é um Tempest. Pode ver a cruz de Lorena ali, né? Aqui. É a mesma cruz que tem no braço desse cara aqui, ó. E o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é um piloto francês, o Pierre Clostrom. Esse avião aqui, o Le Grand Charles, é um piloto francês, porque aí depois que a França foi ocupada, os pilotos brasileiros, os pilotos franceses que não foram mortos ou presos, foram para a Inglaterra voar com os aviões ingleses, né? Para lutar, para reaver o seu país, né? E claro, há franceses e há franceses, né? Tem, assim como teve ele, que foi lutar com a França livre, né? Tinha aqui, ó, a resistência francesa, que eram civis franceses atuando na França, que faziam emboscadas, pegavam soldados alemães, matavam os caras e pegavam o equipamento deles. Inclusive esse aqui tá com um fuzil alemão, fuzil Gewehr, né? E eles usavam essa abraçadeira, então. Haviam muitas mulheres na resistência francesa também, né? Importante frisar isso. Mas também tinha a República de Vichy, né? Que se instalou no interior da França, ao sul da França, e era colaboracionista, fazia o jogo dos alemães, né? Aqui a gente tem um paraquedista inglês, né? Aqui a gente tem um soldado alemão da SS. Existiam militares, por exemplo, Adolf Galland, aquele piloto que eu mostrei para vocês, não era nazista, né? Não era filiado ao partido nazista, não comungava de todos aqueles ideais. Assim como tinha os soldados da Wehrmacht que eventualmente não eram, né? Mas todo soldado da SS, por ser uma tropa de elite, eram sim filiados ao partido nazista, já faziam parte dela por isso, né? Porque eram totalmente identificados com todo aquele ideário de supremacia, de perseguir quem era diferente, de supremacia, de justificar tudo, certo? Aqui a gente tem um caça polonês, o cara não chegou a fazer frente, né? Tanto que a Polônia, o exército da Polônia ainda era hipomóvel, né? Pois não. Como eu devo olhar, só não é nada referente aqui, mas... Não é Adolf Hitler, tá? Esse aqui é o personagem do Charles Chaplin, né? O grande ditador, no filme de 1940, em que ele está denunciando tudo que o nazismo já está fazendo e provavelmente faria, como acabou fazendo, né? E aí, em 1940, olha o quadro que a gente tem na Inglaterra. O primeiro-ministro é o Chamberlain. O Chamberlain, antes da guerra, estava dando tudo que Hitler pedia. Região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, o corredor de Danzig dentro da Polônia. Tudo na ideia do quê? De evitar a guerra. E o Churchill, que vai ser o sucessor dele, o Churchill ele ficou num ostracismo, assim, depois que ele teve alguns problemas de credibilidade por causa de uma manobra na primeira guerra ainda, né? Enfim, ele ficou 10 anos no ostracismo. De vez em quando ele escrevia algum artigo para o jornal, mas no geral ele fazia o quê? O hobby dele era consertar telhado, inclusive da vizinhança. É assim que ele passava o tempo dele. E aí, quando a coisa fica complicada, chamam ele para ser primeiro-ministro. É o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Né? E aí é o cara que conclama a resistência, um dos grandes responsáveis pela resistência inglesa, né? A ponto do que... Não lembram? Eu já comentei algumas turmas de quando a família real veio para cá em 1808, porque as tropas francesas, as tropas de Napoleão estavam invadindo Lisboa. E isso foi por quê? Transferindo a sede do reino de Lisboa para o Rio de Janeiro, estaria salvo a questão
governabilidade, entre aspas, mas oficialmente ainda era os portugueses, né? Os donos de tudo. Se cogitou mandar o rei George para o Canadá. E aí Churchill foi um dos que falou para o rei George, não, mas olha só, rei, por favor, fique, porque a gente está conclamando a população inglesa a resistir, e aí não é que a gente vai fazer isso se o rei foi. Tá? E o rei George compreende isso perfeitamente e fica. Né? Tá? E para finalizar hoje, esse aqui eu ia esquecendo, esse é um fuzileiro naval, né? Que atuou no Pacífico, fuzileiro naval dos Estados Unidos, e eles usavam Doberman. Tinha um grupo deles que usava esse cachorro das missões para atacar o inimigo, para ajudar até no transporte de coisas, enfim. É interessante que o Doberman ele foi uma raça, através de cruzamentos seletivos, né? Feita no século XIX por um cobrador de impostos alemão. Mas e aqui, para finalizar hoje, isso aqui, ó, em 1942, os Estados Unidos começam a fazer o quê? Um avião a jato, sem hélice. Mas eles fazem testes e não dá muito certo, não se faz a produção em série. Quem vai fazer o primeiro avião a jato no mundo são os alemães. O Messerschmitt 262, certo? A turbinas, duas turbinas em cada asa. Os segundos vão ser os ingleses, e vocês conhecem esse avião, vocês são canoenses, é o avião ali da praça, é o Gloster Meteor, certo? E aquele lá, que é o P-59, eles colocavam uma hélice fake quando o avião estava no solo. Por quê? Vai que um espião lá, um japonês, alguém mandado pelos japoneses, alguém mandado pelos alemães, pelos italianos, faz umas fotos lá sem a hélice. Os caras estão desenvolvendo um avião sem hélice aqui. Eles botavam uma hélice fake, tem até essa foto aqui. Tá? Botavam uma hélice fake nele. Na hora de voar, tirava a hélice. Isso em 42, o voos de testes feito pela Bell. E o piloto deles fazia o quê? Voava com uma máscara de macaco. Qual é a ideia disso? É trabalhar, olha só, é um componente psicológico aí. Olha só, digamos que o Victor fosse um piloto civil. Quando vê do lado dele passa esse avião sem hélice, pilotado por um macaco. O Victor desce, o Victor podia ser um piloto civil, um piloto militar, ele desce e vai procurar, se ele é militar ele vai procurar o comandante dele, se ele é civil ele vai dar uma entrevista para o jornalista. Vocês não vão acreditar no que eu vi. O quê? Acabei de ver, desci agora, vi lá. Vi um avião sem hélice, pilotado por um macaco. Ninguém ia levar a sério, ia dizer, o Victor enlouqueceu. O Victor ficou louco. Os comandantes militares dizem, não, nem fala isso aí, cara, vou até pegar o teu brevet de piloto, me deixa aqui comigo, tu não vai voar mais, cara, não tem condição de voar, tu tá meio maluco, como é que tu vai querer voar? Né? Então, olha só como se trabalha essas coisas. Mesma coisa, por que se fala tanto em OVNIs na Segunda Guerra? Imagina, muitos aviões, principalmente na fase de testes, e às vezes, porque na correria da guerra de repor aviões que estão sendo perdidos, não se pinta eles. Eles são em alumínio natural. Imagina um avião, claro que aqui é plástico pintado para simular o alumínio, né? Mas imagina um alumínio pegando um sol violento assim, ele fazendo uma curva pegando sol, ele vai brilhar. Pô, brilhou, não é daqui, é OVNI. E de repente um avião que era, sei lá, um projeto secreto, né? Aí muita coisa foi considerada OVNI nessa época, por isso. Queridões, queridonas, alguma pergunta? Nada? E esse barcão aqui, ó, senhor. Tá, já ia esquecendo. Esse é uma lancha torpedeira do Kennedy, né? Já falou já? Já falei? Já. Falei. Falei então. Não falou da motinha. A motinha é uma Harley que era usada dentro daquela lógica, né? Das grandes montadoras de tudo, de motos, de carros, faziam coisas pra guerra também, né? E depois elas pararam e nunca mais trabalharam pra... Não, depois elas voltaram a fazer coisas pra população civil, né? Pra vender. Porque numa guerra, o dinheiro diminui, né? Pra vocês terem uma ideia, o Brasil aqui, que só no oceano aqui que experimentou guerra, né? Mas como a gente, Rio Grande do Sul e Santa Catarina produziam bastante trigo naquela época, eles exportavam esse trigo para a Europa, para os Estados Unidos. E é aí que se populariza pão de milho aqui no Brasil. A gasolina ficou cara. A gente não teve... Bom, a Petrobras nem existia na Segunda Guerra ainda, ela foi criada em 51. Mas a gasolina ficou cara aqui porque o que acontece? Tudo é direcionado para a guerra. Então, olha só, ninguém está comprando carro. É um grande negócio para as montadoras. Vou vender para o governo, fazer veículos militares, fazer aviões, fazer o que eles precisam, o que a gente consegue fazer.
para ganhar grana. O diretor tem duas perguntas. Ah, A primeira, que documentário está passando na TV, e a segunda, o que são essas regiões marcadas no mapa. o documentário que está passando na TV é o Santa Pua, do Eric de Castro, né? Foi produzido em 99, tem 25 anos esse documentário já, e ele é fantástico porque ele pega o quê? A maioria dos pilotos e mecânicos ainda vivos, que dão os depoimentos das entrevistas. E já que a gente está falando nisso, esse vídeo vai para as redes, eu tenho que falar, antes eu falava aqui, né, na questão de herói, né? Brecht dizia, né? Pobre da nação que precisa de heróis. Mark Twain, ele vai dizer que o herói é aquele que não conseguiu fugir a tempo. E aí teve que encarar a situação. Mas a gente tem um herói aí, vários, né? Mas entre eles eu quero destacar o Rui Moreira Lima, porque Rui Moreira Lima fez 93 missões de guerra. Só para vocês terem uma ideia, um piloto dos Estados Unidos ou da Inglaterra cumpria 25 missões de guerra e voltava para casa. Porque tinha um substituto, né? Claro, se a guerra fosse se estendesse demais, ele voltaria. Ó, chegou a tua vez de novo, né? Aí faz mais 25. Mas só que os nossos têm 60, 70, 80, 90. Alberto Torres teve 100 missões de guerra, 4 vezes mais que o normal, porque não tinha quem substituísse eles, né? Não tinha o recompletamento, né? Então ele pega esses depoimentos. E o Rui Moreira Lima é fantástico, porque além dessas missões de guerra, em 64, quando dá o golpe civil-militar no Brasil, ele é o comandante da base aérea de Santa Cruz, uma das principais bases aéreas do país. E ele se coloca, olha só, o cara é oficial de alta patente, o herói de guerra, tinha tudo para se dar bem no regime militar que estava se instaurando. E ele, defensor da democracia, da ordem constitucional, se colocou contra isso. Claro que foi perseguido, né? E aqui no mapa a gente tem os teatros de operações, né? Como se fala, onde a guerra aconteceu. Se a gente vê a Primeira Guerra Mundial foi praticamente na Europa. Tá, mas se foi só na Europa, por que ela é chamada de Mundial? Ué, porque ia gente de vários lugares do mundo lutar na Primeira Guerra Mundial. Australianos, canadenses, estadunidenses, russos e por aí vai, tá? Já a Segunda Guerra Mundial, é toda a Europa, uma parte do Oriente Próximo, o norte da África, aqui ó, o Japão se expandindo, o sul da China, aquilo que se chamava Indochina, que é Vietnã, Laos, Camboja, Filipinas, aqui Nova Guiné, já estava de olho na Austrália, tá? Mas não foi. E o Havaí que foi atacado, né? O Havaí foi comprado no século XIX, os Estados Unidos comprou do Japão, né? Tá? E eu tomei a liberdade, geralmente não se bota, eu marquei aqui Parnamirim, né, o trampolim da vitória, porque na Segunda Guerra Mundial não havia reabastecimento em voo. Que era a história de um avião grande, soltar uma mangueirinha e passar querosene para o avião, para ele ir adiante, né? Os aviões tinham que pousar abastecidos. Então aqui é muito longe para ir para a Europa, ó. O que acontece? Esses aviões vinham descendo aqui, pelo México, pela América Central, entravam pela América do Sul, vinham vindo, reabastecendo, né, de tempos em tempos. Parava aqui em Natal, Parnamirim, né? E aí passava para cá, ó, para essa parte da África, aí a reabastecendo para chegar na Europa. Por isso que Natal foi tão importante nesse esforço de guerra e é chamado de trampolim da vitória. Essa base foi construída toda pelos Estados Unidos, né? E hoje ela faz parte uma das bases da Força Aérea Brasileira. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tem isso, Não falou. Não falei. Aquele lá é um P-51, um caça de fabricação dos Estados Unidos, mas que servia à Inglaterra. Naquela lógica da Inglaterra receber ajuda dos Estados Unidos. Aliás, o esforço, o parque industrial dos Estados Unidos ajudou todos os aliados, né? A própria União Soviética através daquilo que se chama o Lend-Lease. Esse avião aí pode ter tido um problema mecânico e ele pousou na Alemanha. Problema mecânico, faltou combustível, ele pousou inteirinho. Os alemães foram lá, prenderam o piloto e pegaram o avião para eles. E eles pintavam naquelas cores bem chamativas ali, aquele cinza, que é o German Grey, né? Que eles usavam nos caminhões, todos os veículos, e a cauda e por baixo ele era todo amarelo. E aí eles usavam eles em treinamento, era o Circo Rosários. E esse Circo Rosários fazia exibições na Alemanha, fazia treinamento. Porque imagina tu treinar os teus pilotos contra o avião que realmente o teu inimigo usa. Né? É uma baita vantagem. Numa época não existe simulador, não existe nada disso. Né? Mais alguma pergunta, gente? Aquele é um MiG-3. É um caça soviético, né? E ele é branquinho assim porque ele tá pintado no inverno, foi pintado pro inverno, né? Então aí vocês imaginem vocês sobrevoando um avião inimigo, vocês são inimigos soviéticos, vocês são lá, sei lá, alemães.
E aí tu olha no solo ali todo branquinho e ele se confunde com a paisagem. Que a camuflagem é isso, né? É tu te confundir com o meio que tu tá. E falando em inverno e União Soviética, né? Nunca caiu nesse papo do general inverno, né? Que isso é uma falácia da historiografia ocidental. Dizer que os alemães só perderam para os russos por causa do inverno. Não, o inverno é ruim para todo mundo. Quebra pedacinho da orelha de todo mundo, perde-se dedos, suprimentos não chegam. Os soviéticos também serviram isso. Sofreram com isso. Feito, gente? Tu tem aquele modelo lá. Qual? Que tá na Aquele é um Dauntless, é um avião da Marinha Americana. Eu tenho, mas ele é um 72, é pequenininho. A gente tava procurando ele aqui. Não, ele não veio. Ô, senhor, esse Stuka é o mesmo do Guru, né? Que é o que tem os canhões de tanque. Sim. É o... É esses canhões aqui, Não é ó. o G, é o... Ah, não lembro agora. Eu também não lembro o nome dele. Mas é justamente para isso, para combater veículos blindados. Mais alguma pergunta, gente? Então tá, brigadão, gente, pela paciência, por terem prestigiado aí. Que bonitinho. Vai pra América? Falou. Não. Falei. Valeu, gente. Ai, tá nas costas. Não.